Olá, sejam bem-vindos a mais um estudo da lição de Escola Sabatina. É um prazer para nós ter você aqui conosco novamente. Nós vamos tratar de um assunto muito importante, um assunto assim até difícil de colocar em prática, mas que é de importância vital para a nossa vida. Dessa semana nós vamos tratar da lição 10 do dia 6/3 de 2021 e está na página 51. É um prazer estar aqui junto com os irmãos, estudando mais este assunto. E nós convidamos então que o trio celestial, Pai, o Filho e o Espírito Santo, possa estar abrindo nossas mentes para que nós possamos estar entendendo esses assuntos, praticando e também transmitindo aos nossos semelhantes. E gostaria de aproveitar a oportunidade para falar para você que está nos assistindo também compartilhar estes vídeos, para que este trabalho possa ser divulgado e essas mensagens com textos inspirados da Palavra de Deus e da pena profética de Ellen White possa se propagar a maior número de pessoas possíveis. Nós vamos então aqui diretamente para o verso áureo desta lição, como a irmã Nayara já comentou, arrependimento e perdão. E o verso diz assim: Deus com a sua destra o elevou a príncipe salvador para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Este texto então, irmãos, que está em Atos 5:31, está exatamente dizendo que é sobre o nosso Salvador, que veio para nos dar o arrependimento e a remissão dos nossos pecados, que é Cristo Jesus. Nós vamos então para a primeira pergunta, que diz: qual o segundo passo rumo à salvação? Atos 2:38, eu gostaria de ler aqui, diz: Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então aqui nós vemos o arrependimento, então, vindo em sequência aí também ao batismo, E na questão de ser o segundo passo, seria realmente o arrependimento, porque o primeiro passo, como a irmã logo mais irá ler aqui na nota, nós vamos ver, como já vimos também em lições anteriores, que é a questão de atender o homem à atração do Espírito de Deus. Até a atração tem que ser dada por Deus para nós irmos até a Cristo. E indo então, vai ser consequentemente vindo então ao arrependimento. A irmã Nayara então pode ler a nota para nós? Então, aqui no primeiro mensagem escolhida, 390, nos traz mais claridade também sobre esse assunto. Muitos se acham confundidos quanto ao que constitui os primeiros passos na obra da salvação. O arrependimento é considerado uma obra que o pecador deve realizar por si mesmo, a fim de poder chegar a Cristo. Pensam que o pecador deve por si mesmo conseguir a habilitação para obter a bênção da graça de Deus. Mas conquanto seja verdade que o arrependimento deve preceder o perdão, pois é unicamente o coração quebrantado e contrito que é aceitável a Deus, o pecador não pode conduzir em si o arrependimento ou preparar-se para ir a Cristo. A menos que o pecador se arrependa, não pode ele ser perdoado. Mas a questão que deve ser resolvida é quanto a ser o arrependimento obra do pecador ou dom de Cristo. Tem o pecador de esperar até que esteja tomado de remorso pelo seu pecado antes de poder dirigir-se a Cristo? O primeiro passo em direção de Cristo é dado graças à atração do Espírito de Deus. Ao atender o homem a esse atrair, vai ter com Cristo a fim de que se arrependa. Então, muito importante essa nota aqui no primeiro mensagem escolhida, falando que o arrependimento não vem do homem, O perdão também não vem do homem, é dom de Deus. Mas aqui ainda faz uma pergunta, mas tem que esperar até estar tomado de remorso? Sentimento terrível, Tem que esperar, então, tudo isso acontecer para dirigir-se a Cristo? Não deve ser assim. Então, aqui fala que o primeiro passo em direção de Cristo é dado graças à atração do Espírito de Deus.
Ao atender o homem a esse atrair, vai ter com Cristo, a fim de que se arrependa. Isso, depois então desse arrependimento é que vai então receber o perdão, né? Então é essa cadeia de fatos que vai sucessivamente ocorrendo para que se possa então chegar a questão, ao rumo da salvação aqui, né? Como vem dizendo. A segunda pergunta, como devemos ir perante Deus? Como então nós devemos ir perante Deus? Vamos ver aqui em Mateus 11, 28. Diz: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então muitas vezes a gente quer ir até Cristo sem fardo nenhum, né? A gente quer resolver nossos problemas antes de ir até Cristo. Nós queremos aliviar nossos fardos sem Cristo, dando jeito na nossa vida, dando uma saída para as nossas dificuldades. E aí então ir até Cristo. Mas aqui está dizendo o quê? É para levar mesmo a ansiedade, é para levar os fardos diante dele, que é ele que vai resolver o nosso problema, né? A irmã então pode ler a nota para nós? Então teremos aqui 2 livros diferentes, teremos uma citação aqui do Desejado de Todas as Nações e também do Primeiro Mensagem Escolhida. Como Nicodemos, devemos estar prontos a entrar na vida pela mesma maneira que o maior dos pecadores. Quem está desejoso de se tornar verdadeiramente arrependido? Que deve ele fazer? Deve ir ter com Jesus, tal qual está sem demora. Deve crer que a palavra de Cristo é verdadeira e, crendo na promessa, pedir para que possa receber. Quando o desejo sincero leva os homens a pedir, eles não orarão em vão. O Senhor cumprirá sua palavra e dará o Espírito Santo para levar ao arrependimento para com Deus e fé para com o nosso Senhor, Jesus Cristo. Ao verdes a enormidade do pecado, ao vos verdes a vós mesmos tais quais sois, não vos entregueis ao desespero. Foi para salvar a pecadores que Cristo veio. Não somos nós os que devemos reconciliar a Deus conosco, mas ó maravilhoso amor! Deus em Cristo está reconciliando consigo o mundo. Então, que bela nota, que bela experiência. Que fala que nós devemos ir como Nicodemos, então. Devemos estar prontos a entrar na vida pela mesma maneira que o maior dos pecadores. Aqui fala que então, ao ver a si mesmo, ao ver toda a imundícia, né, que fala que perante Deus nós somos considerados como trapo de imundícia, a gente não deve se entregar ao desespero, porque foi justamente por esses pecadores que Cristo veio. É um consolo nesse mundo, né? Porque nós vemos aí as pessoas em desespero, né? Sem ter uma esperança, sem ter um consolo de quem está cuidando, né, de tudo. Então a gente às vezes se vê nesse mundo o quê? Solitário, se vê sem alguém para cuidar de nós. Nós somos como crianças que dependemos ser cuidados então do nosso Pai Celestial. São muito belas essas notas aqui, né? Vamos então para a terceira pergunta. Qual a fonte de arrependimento e perdão? O texto de Atos 5:31 nos diz assim: Deus, porém, com sua destra o exaltou a príncipe salvador a fim de conceder a Israel arrependimento e a remissão dos pecados. Então é o verso áureo, né, que nós lemos lá. A fonte então desse perdão está onde? Está nesse príncipe, né? Príncipe da paz, Salvador, como diz lá em Isaías, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai eterno, né? Príncipe da paz é esse que veio. Então esta é a fonte do nosso arrependimento e perdão. Sim. Então vamos à nota que diz o seguinte: o arrependimento, bem como o perdão, são dons de Deus por meio de Cristo. É pela influência do Espírito Santo que somos convencidos do pecado e sentimos nossa necessidade de perdão. Ninguém, senão os contritos, são perdoados. É, porém, a graça de Deus que faz o coração penitente.
Ele está relacionado com todas as nossas fraquezas e enfermidades e ajudar-nos-á. Então, com certeza, a fonte do arrependimento, a fonte de todas as boas obras, tem fonte em Cristo. Nós, por nós mesmos, não temos possibilidade de realizar boa obra alguma. Então, aqui diz que a fonte é em Deus, né, por meio de Cristo. É pela influência do Espírito Santo que somos convencidos do pecado e sentimos a necessidade do perdão. E aqui também fala a graça de Deus faz com que o coração, né, então que move ali. Então eu creio que essa fonte de perdão são dons de Deus aqui, como fala, por meio de Cristo, e eles estão trabalhando em conjunto, né, as três pessoas vivas pertencentes ao trio celeste, ali como cita Ellen White, né, os três estão empenhados na salvação do homem. Na verdade, todo o céu está empenhado, né? E esses três, então, moveram-se de compaixão pela raça humana, e o Pai, o Filho e o Espírito Santo, então, está fazendo essa obra de perdão, de salvação em prol do homem. A quarta pergunta, então, o que é o arrependimento? O que será que é nos dito aqui? Em Mateus 26:75, diz: então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes, e saindo dali chorou amargamente. Uma experiência muito dura, né, de Pedro, porque Jesus já havia profetizado que ele ia fazer isso, né, e nem ele se deu conta que ia chegar a esse ponto de negar o Salvador. E nesse momento, então, ele viu, no momento que ele negou já pela 3ª vez, ali o galo cantou, ele diz que viu Jesus, então, com aquele olhar para ele, e ele caiu em si, né? Se deu conta do que ele estava fazendo e se arrependeu. Então nós vemos aí uma diferença entre Judas, por exemplo, né? Judas, ele foi lá, devolveu as moedas, fez toda aquela encenação, saiu correndo e fez o quê? Deixou com que o remorso tomasse conta e não arrependimento, e ali então acabou dando cabo à sua própria vida. Então um dos exemplos maiores que nós temos aqui então de arrependimento é essa experiência de Pedro, né? Nós vamos nos entristecer. Pedro se entristeceu com o pecado dele ali, né? Com a falha que ele cometeu negando ao Salvador, mas ele se arrependeu. E uma das provas que ele se arrependeu foi na própria morte dele. Ele pediu o quê? Ele ser crucificado de ponta cabeça, né? Com a cruz. Digno, né? Não era digno de morrer como seu mestre. Exatamente. Então a única coisa que mudou foi a atitude. Foram duas histórias bem parecidas, né, de Judas e de Pedro, mas a atitude foi diferente em relação ao erro. Um se humilhou, se arrependeu, reconheceu o erro, e o outro não. O outro não. Então que possamos ter a experiência de Pedro em reconhecer nossos erros prontamente e nos arrependermos. Vamos à nota aqui no primeiro Mensagem Escolhida, 343. Ao vos aproximardes da cruz do Calvário, vereis um amor sem paralelo. Ao, pela fé, aprenderdes o significado do sacrifício, ver-vos-eis como pecador, condenado por uma lei quebrantada. Isso é arrependimento. Então aqui falando da cruz, né? Que ao nos aproximardes da cruz, vereis um amor sem paralelo. Que amor foi então demonstrado naquela cruz? O amor de uma pessoa, de alguém, né, que se fez carne, que não tinha um pecado, mas que se moveu em compaixão pela raça caída. Exatamente. Então essa a tristeza pelo pecado, né, é uma das chaves aí para este assunto também, né? Nós sabemos que quando a gente comete algo errado, nós devemos sentir tristeza pelo que nós provocamos em nosso Salvador. Cristo então morreu exatamente pelos nossos pecados. Os nossos pecados foi o que causou sofrimento e morte em sua vida. E para nos livrar da condenação, ele então toma o nosso lugar ali.
Na quinta pergunta, como ensinavam os judeus acerca do arrependimento e qual deve ser nosso conceito? Então, a parábola de Jesus 189 vem nos explicando quais seriam as respostas dessas perguntas. Os judeus ensinavam que o pecador devia arrepender-se antes de lhe ser oferecido o amor de Deus. A seu parecer, o arrependimento é obra pela qual os homens ganham o favor do céu. Foi esse pensamento que induziu os fariseus atônitos e irados a exclamarem: "Este recebe pecadores". Conforme sua suposição, não devia permitir que pessoa alguma a ele se achegasse sem se ter arrependido. Mas na parábola da ovelha perdida, Cristo ensina que a salvação não é alcançada por procurarmos a Deus, mas porque Deus nos procura. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram. Não nos arrependemos para que Deus nos ame, porém Ele nos revela seu amor para que nos arrependamos. Que texto maravilhoso aqui no Parábola de Jesus. Cada vez a gente vê mais a nossa pequenez diante de Deus, que somos mesmo trapos de imundícia, que nada de bom vem de nós, nem o arrependimento, nada vem de nós. Merecedores da graça, né? Exatamente. E aqui ao final da nota ainda diz que não nos arrependemos para que Deus nos ame, porém Ele nos revela seu amor para que nos arrependamos. Isso. Ele primeiro nos dá seu amor, Ele primeiro entrega a sua graça. E essa é a justificação pela fé, que é ao contrário, então, do que ensinavam os judeus. Exatamente, querendo levar algo para Cristo, né? Ele que tinha que presentear, vamos dizer, ele que ia oferecer algo. Nós não temos nada a oferecer a Deus, né? Tem até um hino que fala: somente um coração puro, impuro e pecador. É isso que nós temos a oferecer para Cristo, né? Passamos à sexta pergunta. No momento do arrependimento, que garantia nos é dada? Em João 1,12 diz o seguinte: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Isso, então nós vamos ler aqui na nota, que diz: o ideal de Deus para seus filhos é mais alto do que pode alcançar o pensamento humano. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. Mateus 5,48. Este mandamento é uma promessa. O plano da redenção visa o nosso completo libertamento do poder de Satanás. Cristo separa sempre do pecado a alma contrita. Veio para destruir as obras do diabo e tomou providências para que o Espírito Santo fosse comunicado a toda a alma arrependida para guardá-la de pecar. A grande obra em favor do pecador impuro e imaculado pelo mal é a obra da justificação. Por ele que fala a verdade é o pecador declarado justo. O Senhor imputa ao crente a justiça de Cristo e perante o universo o pronuncia justo. Então, qual é a garantia, então? É essa justiça de Cristo, né? Cristo, então, Ele é justo, Ele é poderoso, Ele é digno para poder nos salvar dos nossos pecados. Aqui está falando o quê, né? Satanás, ele está sempre pronto a acabar com tudo. E quando Satanás fez com que o homem, então, caísse, o plano dele era dar cabo à vida do ser humano, né? Não ter chance. Mas por meio do plano da redenção, esse plano que foi feito antes da fundação, né, da terra, então já foi combinado ali que Cristo viria para salvar o pecador e por meio de sua justiça que nós seríamos alcançados. Que misericórdia! Ele não precisava de nada disso, né? Ele era Deus, podia ter liquidado de uma vez com o ser humano, mas teve misericórdia da raça e nos trouxe o plano da redenção. E primeiro Ele nos dá a graça, e a graça é estendida a todos. E aí parte de nós se aceitamos essa graça que nos é dada
de graça. De graça, e nós vemos também na figura de um pai, né? Um pai de amor, porque hoje no mundo, no nosso mundo, por mais cruel e pecador que o homem é, né? Ele, na sua sã consciência, um homem normal, vamos dizer assim, ele não vai maltratar, não vai querer o mal do filho dele, ele tem um amor muito grande por seus filhos, né? Então Deus é que criou o homem, imagina o tamanho amor então que ele sente pela raça, né? Porque, como fala na Bíblia, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que estás nos céus, Ele quer nos dar o seu Espírito, quer nos dar aquilo que nós necessitamos. Exatamente. Isso é o verdadeiro amor, o puro amor. A gente tem só uma parte desse amor. Passamos à 7ª. Que dúvida não deve ser acariciada? Em Daniel 9:9 nos relata o seguinte: ao Senhor, nosso Deus, pertencem a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra Ele. Então, pertence tanto a misericórdia quanto o perdão pertencem a Deus. Na nota diz: tendo perante vós as ricas promessas da Bíblia, podeis ainda dar lugar à dúvida? Podeis supor que quando o pobre pecador almeja voltar e anseia abandonar os seus pecados, o Senhor lhe impeça severamente prostrar-se arrependido aos seus pés? Longe de nós tais pensamentos. Nada poderia ser mais prejudicial à vossa alma do que o entreter tal conceito de nosso Pai Celestial. Ele odeia o pecado, mas ama o pecador e deu a si mesmo na pessoa de Cristo, a fim de que todos os que quisessem pudessem ser salvos e desfrutar a bem-aventurança eterna do reino da glória. Então, essa dúvida de que, vamos dizer, será que Deus vai me perdoar? Será que se eu me arrepender, né? Dando lugar à dúvida, né? Será que se eu abandonar meus pecados, será colocando dúvida então no quê? Na graça de Cristo. Quando nós duvidamos dessa graça, nós ofendemos a Deus. Exatamente. E desacreditamos do sacrifício que foi feito na cruz. Exatamente. Passamos à 8ª. Como é identificado o verdadeiro arrependimento? Lucas 19:8 nos fala o seguinte: e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Então aqui vemos o arrependimento também de Zaqueu, perante ali Jesus, né? E ele teve aquela mesma obra de Pedro, se arrependeu, viu o seu pecado e se arrependeu. E se colocou em prontidão para que se em alguma coisa ele tivesse defraudado, que devolveria 4 vezes mais aquilo que tivesse lesado alguém. Então a gente não tem, vamos dizer assim, a gente não sabe ler os pensamentos, né? Nós não podemos julgar ninguém, vamos dizer assim, aparentemente pelo que pensa ou pelo que ele sabe, né? Mas aqui tem um fruto do verdadeiro arrependimento. Então aqui nós vemos que a reforma sempre vem junto com o arrependimento, a mudança, né? Aqui a nota vai nos esclarecer mais, que diz: não é genuíno nenhum arrependimento que não opere a reforma. A justiça de Cristo não é uma capa para encobrir pecados não confessados e não abandonados. É um princípio de vida que transforma o caráter e rege a conduta. Santidade é integridade para com Deus, é a inteira entrega da alma e da vida para a habitação dos princípios do céu. Devemos então dar frutos, operando então uma mudança, uma reforma, a partir do momento que a gente se arrepende. Se a pessoa se diz arrependida e continua no pecado, então ele não está arrependido, ele não produziu esse fruto. Vamos para a 9ª pergunta. Com que Cristo compara essa obra? Qual é o solo a ser cultivado? Em Mateus 3,12 nos diz o seguinte:
Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Então, mais uma vez aqui, Cristo falando por intermédio de linguagens simbólicas, né? Figurativas. E na nota aqui ele vai fazer uma comparação com o quê? Como fosse um jardim. E diz: o jardim do coração precisa ser cultivado, precisa o solo ser sulcado por profundo arrependimento. As plantas venenosas e diabólicas devem ser arrancadas. O terreno, uma vez coberto de espinhos, só pode ser reconquistado por diligente trabalho. Assim, as más tendências do coração natural só podem ser vencidas por sincero esforço em nome de Jesus e por sua virtude. O Senhor nos ordena pelos profetas: lavrai para vós o campo de lavoura, e não semeeis entre espinhos. Semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia. Esta obra ele deseja realizar para nós e pede-nos cooperação. A nota então é bem clara aqui, né? O solo então precisa ser cultivado. O nosso coração então é como esse jardim, no qual o jardineiro então é Cristo, que está ali fazendo uma obra, transformando a nossa vida. Então aqui também diz que não devemos semear entre espinhos, que tem que ser numa terra boa essa semeadura. O solo precisa ser um solo bom. Passamos à 10ª. A fim do pecador reconhecer seu estado e arrepender-se, o que é necessário hoje? Romanos 10, versículo 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Muito importante esse texto, falando da necessidade então de haver pregadores, porque se você não ouviu, como que você vai chegar ao entendimento? Exatamente, nós temos que ter tudo o espelho, né, das coisas positivas que ficaram lá atrás. Os exemplos deixados, legados que nossos primeiros pais deixaram devem ser imitados, né, na nossa esfera hoje. Aqui na nota diz: a mensagem de Cristo ao povo era: se não vos arrependerdes todos igualmente, perecereis. E os apóstolos receberam a ordem de pregar por toda parte que os homens deviam arrepender-se. O Senhor quer que seus servos preguem hoje em dia a antiga doutrina evangélica de tristeza pelo pecado. Olha aí, mencionando então o que foi falado, né? Arrependimento e confissão. Precisamos de sermões à moda antiga, costumes à moda antiga, pais e mães à moda antiga em Israel que tenham a ternura de Cristo. Deve-se labutar perseverante, fervorosa e sabiamente pelo pecador, até que ele veja que é transgressor da lei de Deus e manifeste arrependimento para com Deus e fé para com o Senhor Jesus Cristo. Quando o pecador está ciente de sua condição desamparada e sente a necessidade de um Salvador, ele pode chegar-se com fé e esperança ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo aceitará a pessoa que vem ter com ele em verdadeiro arrependimento. Ele não desprezará o coração quebrantado e contrito. O grito de combate está soando ao longo da linha. Avance todo soldado da cruz, não em autossuficiência, mas em mansidão e humildade de coração. Então nós vemos aqui que nós, por nós mesmos, nós não podemos realmente fazer nada, nós somos carentes e dependentes de Cristo, mas nós vemos também com esta lição, por outro lado, que quando as pessoas... a gente escuta falar por aí, né? Venha a Cristo e continue como está, também é uma mensagem que não está entrando na linha correta aqui, né? Porque onde há arrependimento, há mudança, há uma nova vida. Você deve... Aqui ela vem falando, né, sobre os costumes da moda antiga, os pais, as pregações, os sermões. Então, hoje em dia, nesse mundo moderno que a gente vive, a gente vê muito isso, né? Se modernizou também a palavra de Deus. As pessoas querem levar uma moda
nova, né? Uma nova ordem, vamos dizer assim, um novo jeito de pregar e chamando isso de amor. Mas o verdadeiro amor é o amor que corrige, é o amor que dá bons frutos, né? E frutos para a salvação. Ninguém vai ser salvo sabendo o que é certo e praticando errado. Então nós temos a oportunidade, nós temos a garantia do perdão de Deus, mas para isso nós devemos ir até Ele, nós sermos atraídos, né, pelo Espírito Santo, pedir, nós temos então o livre-arbítrio, né, para isso, e aí Deus então, nós nos arrependemos e Deus então nos perdoa e nos oferece a salvação. Que assim possa ser também conosco. Exatamente. E com pais à moda antiga, pastores à moda antiga, nós não queremos dizer aquelas pessoas que muitas vezes nos dizem: eu vou seguir a religião de meus pais, a religião que eles seguiram. Sim. Mas nós precisamos pensar que eles foram fiéis naquilo que eles conheceram. Mas se estivessem hoje e a luz maior chegasse a eles, será que eles continuariam atrasados, continuariam com o entendimento anterior? De forma alguma eles fariam isso. Exatamente, então, foram fiéis à luz que eles tinham. Foram fiéis à luz que eles tinham. Então, o que significa seguir a religião de nossos pais significa seguir a religião correta. Fazendo o máximo. Luz, fazendo o máximo. Então, que esse perdão, que esse arrependimento esteja entronizado no nosso coração. Nós sabemos que é muito fácil dizer essas palavras, mas que colocá-las em prática não é nem um pouco fácil. Mas é possível, é necessário para haver uma mudança de caráter, porque realmente Jesus é amor, mas também é justiça, é obediência, e nós devemos essa obediência a Ele para o nosso bem. Ele não precisa da nossa obediência, mas é para o nosso bem que nos é pedido tudo que é pedido. É isso mesmo, é uma lei que Ele mesmo, um sistema que Ele criou. E ele, vamos dizer assim, é fiel a tudo que Ele faz. Ele não vai passar por alto um ou outro. Ele é justiça e misericórdia também. Então que nós possamos usufruir dessa bondade, dessa misericórdia de Deus enquanto ainda há tempo de graça. Possamos fazer nossa entrega diária, que possamos nos arrepender, confessar nossos pecados e estarmos então em comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Agradecemos muito a participação, a paciência, a colaboração de todos e até uma próxima oportunidade. Que a paz de Deus esteja com cada um de vocês. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube.